Salve, salve galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Carretilhados. Eu estou aqui ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Fala Diogo, fala Pedro e vamos com tudo aí, porque hoje o episódio está já dando um breve spoiler alternativo. Vamos que vamos, pessoal. Salve Diogo, fala Simão. Um abraço aí também aos nossos queridos ouvintes. O episódio de hoje tá bem legal. Vamos fugir um pouco daquela bolha do futebol que todo mundo conhece. Vamos falar então sobre um mercado mais alternativo. Manda o papo aí, Diogo. Exatamente, Pedro. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tal chamado futebol alternativo. Inclusive, eu já gostaria de começar já debatendo um pouco sobre o que é o futebol alternativo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre isso, porque há algumas interpretações sobre o que se trata o futebol alternativo. Então, eu já gostaria de começar perguntando para o Henrique. Simão, me conte a sua interpretação. Bom, vamos lá. Eu acho que o futebol alternativo, as ligas alternativas, elas nada mais são do que aquelas que não recebem todo um glamour, digamos assim, da cobertura da TV ou dos aparelhos de streaming. Ela pode ser tanto assim, uma liga do próprio Campeonato Paulista, só que uma A3, uma segunda divisão, por exemplo, ou ela pode ser um campeonato na Europa, só que de um país bem menos expressivo no futebol. Ou também ela pode ser em locais onde o futebol não é o esporte mais popular, mas que mesmo assim tem uma liga ou tem torcida, enfim, mas não recebe tanta repercussão na mídia nem nada e não tem lá grandes jogadores em comparação com os grandes centros. Falando isso em Europa e em certos locais aqui na América do Sul. Alguns exemplos, a gente pode citar, como eu disse, as divisões inferiores do Paulista, mas para a gente aqui, que estamos no estado de São Paulo, acompanhar uma liga alternativa pode ser também uma outra divisão na própria América do Sul, ou nos Estados Unidos, aí, o futebol da CONCACAF pode ser uma liga alternativa, e alguns países aí de menor expressão no futebol na Europa. Aí como o Diogo até vai falar mais pra frente, né, sobre isso, eu vou deixar para ele essa informação, mas eu acredito que é isso, essa a definição que eu daria para futebol alternativo. Então qual seria a sua, Pedro? Bom, eu concordo e assino embaixo com isso daí que o Simão falou. Acho que fala mais a respeito das ligas que não são tão visadas pela mídia e que não são tão assistidas pelas pessoas de modo geral. Porque, por exemplo, dificilmente a gente vê passando na televisão aberta mesmo, desde campeonatos como uma Série D do Brasileirão, uma Copa Paulista, até a terceira divisão do Campeonato Português, o futebol no Chipre, o futebol na África, ou melhor, a segunda divisão do futebol tailandês. Então, raramente a gente vê e tem contato com esses times. Por exemplo, a galera não costuma saber, de modo geral, os times do outro lugar do mundo. A gente fica muito preso nessa bolha aí de futebol brasileiro, de futebol europeu. E assim, europeu relacionado, por exemplo, primeira divisão dos grandes campeonatos, como Bundesliga, Premier League, italiano, e por aí vai. Mas eu diria que o Simão deu uma definição perfeita e vale ressaltar que o futebol alternativo é interessante demais. Grandes jogadores acabam saindo deles, jogadores às vezes que não foram tão badalados no futebol brasileiro ou em outros lugares, em outros futebols, digamos assim, do mundo, vão para essas ligas alternativas e começam a voar. Também isso daí acontece pro contrário, né? Às vezes a galera não tá muito bem, vem de uma liga alternativa e fala, meu Deus, da onde esse cara surgiu? Mas e você, Diogo? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Concordo plenamente com o que os dois apontaram aqui. Eu acho que realmente o futebol alternativo é aquelas ligas menos visadas e que o futebol é um pouco menos, como posso dizer, menos assistido até. Mas pelo menos quando avalia do nosso ponto de vista, claro, que, por exemplo, para eles pode ser uma coisa mais comum. Não imagino que em um outro país, por exemplo, uma Liga do Chipre, assim, no país deles pode ser algo magnâmico, mas pra gente é um futebol que a gente normalmente não assistiria.
Então, eu acho que a definição dos dois é realmente uma coisa que eu assino embaixo também. Inclusive, eu gostaria de ressaltar a importância dessas ligas, porque temos aqui uns casos que nós trouxemos para acrescentar ao episódio que vão demonstrar o quão é importante você avaliar jogadores que estão participando dessas ligas, porque pode-se pensar, se ele está participando dessa liga, o jogador ele seria inferior a outros jogadores em ligas maiores? Pois bem, eu gostaria de citar aqui o Campeonato Moldável. Por quê? Porque, para quem não sabe, do Campeonato Moldável veio um time chamado Sheriff Tiraspol, que está sendo uma zebraça na Champions League, está fazendo realmente uma campanha linda, maravilhosa, uma das maiores zebras da história da Champions League, sem dúvida. E nele tem um cara chamado Cristiano, lateral esquerdo, que tem sido um dos craques do time, jogou aqui no Volta Redonda, no Criciúma, no CRB, no Muricy de Alagoas e no Vitória de Pernambuco. E ele, por mais que tenha sido um jogador que aqui no Brasil não tenha sido tão conhecido, está fazendo sua fama no Campeonato Moldável e principalmente nessa Champions League junto com o seu modesto time. Então é sempre muito importante destacar que jogadores podem vir sim de ligas inferiores e tem o mesmo nível de jogadores que estão em ligas mais com uma maior infraestrutura. Por exemplo, um caso bem famoso de um jogador que veio de uma liga chamada Alternativa é o caso de um jogador que acabou surgindo na Lituânia e veio aqui para o Brasil como um jogador desconhecido, mas acabou se tornando um jogador de seleção brasileira, e esse jogador é o volante Paulinho, muito famoso pela sua passagem pelo Corinthians e pela seleção brasileira mesmo, disputou 2 Copas, afinal. O jogador surgiu na Lituânia e acabou que chamou a atenção de um olheiro e acabou vindo para o Brasil. E no Brasil, quando chegou no Corinthians, ele fez sua história, fez seu nome e hoje é muito conhecido. Dificilmente um torcedor do Corinthians atual não conheça o Paulinho, né? Então, é sempre importante, principalmente, falar sobre os olheiros nessas ligas, porque muitos olheiros podem trazer esses jogadores que por muitos vão ser desconhecidos, mas vão acabar brilhando muito aqui. E esse quesito de olheiros que podem trazer jogadores conhecidos, né, de ligas menos assistidas e com menos repercussão, eu posso citar o caso do Leicester, né? Que o Leicester de 2016, como nós sabemos, acabou se tornando uma das maiores zebras da história, né? Ganhando o campeonato inglês, assim, tipo, mesmo disputando com equipes fortíssimas, né? Que são sempre principalmente o chamado Big Six, né? Que são os 6 times mais fortes da Inglaterra. Ele acabou superando todos, mesmo vindo de uma temporada relativamente fraca. E esse time foi constituído de jogadores como N'Golo Kanté, que veio da 2ª divisão francesa. Ele veio da 1ª divisão francesa porque o time Caen havia subido de divisão. O Mahrez, que veio da 2ª divisão francesa do Le Havre, e o Jamie Vardy, que veio de divisões inferiores da Inglaterra e foi contratado como uma aposta que acabou se vingando e se tornando um dos maiores nomes da história do time do Leicester e principalmente daquela conquista. Então, é sempre muito importante dizer que esses jogadores podem surgir de ligas alternativas e podem se tornar grandes craques. Tudo o que importa nesses casos são sempre um olheiro bem atento, assim, que esteja já com um repertório sobre se esse jogador pode ou não vingar certas qualidades em certos times. Indo um pouco nessa linha, eu acho que assim, eu não poderia não deixar de citar, no caso, a questão de ligas assim, que até pouco tempo eram de acordo com a nossa classificação alternativa, mas que agora elas vêm passando por uma certa mudança. E a exemplo disso, eu citaria a MLS, a Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, que até então, assim, para contribuir com a popularização do esporte lá no país, contratava jogadores principalmente europeus, que estavam, enfim, que jogavam no futebol europeu, aliás, em fim de carreira, e que tiveram história. A gente tem vários exemplos aí, que, aliás, vinham com essa intenção para popularizar a liga. Mas, recentemente, a gente vê que a rota do mercado deles se alteraram. Hoje, o perfil da contratação é aquele jovem jogador, principalmente sul-americano, que, inclusive, até recentemente para o Brasil, mas que vai para a MLS vendo ela como uma vitrine para ser eventualmente negociada. Então, hoje a liga, que ainda assim pra gente é uma liga alternativa, com toda certeza, mas ela trocou esse perfil, ou seja, mais um exemplo aí de uma liga alternativa que não era tão expressiva no futebol,
e que agora vem se adaptando para um jeito do futebol mais global, que é justamente para formar jogador, mesclar aí com mais experientes, menos experientes. E a gente tem recentemente o exemplo de brasileiros que estão indo jogar na Liga. E nessa temporada mesmo, a gente teve o Brenner, do São Paulo, indo para a MLS. A gente teve também o Caio Alexandre, volante do Botafogo, entre vários outros também, que estão, além de brasileiros que já estavam lá também, que contribuem, aliás, com o desenvolvimento da Liga. E também, como eu já disse, jogadores sul-americanos que vão lá também e eventualmente vão ser negociados para o futebol europeu. Então, aproveitando aí para puxar esse gancho que você falou, queria voltar um pouquinho no tempo para relembrar alguns casos, né? E até para a gente discutir se, por exemplo, a Série B seria uma liga mais alternativa ou não. Embora eu acho que não. Mas é interessante como muitos jogadores acabam se destacando em divisões inferiores e vão para divisões maiores e começam a voar. E assim, eu gosto sempre de lembrar o papel formador também desses clubes, né? Tem uma história muito legal do zagueiro Tinho, que foi tricampeão carioca com o Vasco em 92, 93, 94. Ele nasceu lá em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, começou jogando bola por lá, se destacou muito nas categorias de base, um jogador que batia falta aí com maestria, e por conta desse destaque nas categorias de base, ele acabou chamando a atenção do Vasco e foi jogar no Vasco da Gama. Fez até parte da equipe do Vasco, que ganhou a Copinha, a Copa São Paulo. Então, assim, como os clubes de menor expressão, geralmente eles podem ser um grande aliado e podem ser clubes formadores, que acabam aí revelando os jogadores para o mundo, como foi o caso do zagueiro Tinho. Ele mesmo me disse uma vez que ele fala que quem projetou ele para o mundo do futebol foi a equipe de Campos dos Goytacazes. Então isso que é legal, esse papel deles. Mas falando então especificamente do Brenner, queria ouvir de vocês. Tem vários outros casos mais para frente para a gente citar de jogadores do futebol alternativo, mas vocês acham que num caso da MLS ou de uma liga alternativa, falando de jogadores brasileiros, isso daí pode distanciar o atleta de uma seleção brasileira, por exemplo? Porque você vai para uma liga que, de modo geral, tem os prós e os contras, né? Não tem tanta transmissão, mas às vezes você vai para essa liga e começa a voar. Mas aí eu queria ouvir a opinião de vocês, porque será que no caso do Brenner, a nível de seleção brasileira, pensando aí, projetando um futuro, isso daí não vai distanciá-lo de uma possível convocação? Eu acho que sim, Pedro. Principalmente porque, imaginando que mesmo que ele tenha um desempenho bem constante, ainda assim os técnicos, as pessoas que estarão ligadas com a seleção podem dar menos atenção pelo nível da liga, porque eles podem acreditar que o nível da liga pode acabar se tornando inferior a outras ligas, e isso faz com que eles tenham menos repercussão, assim, quando forem lembrados assim, em listas de convocatórias. E eu penso imediatamente no nome do Anderson Talisca. Afinal, Anderson Talisca fez grandes números assim nos últimos anos, né, de gols e assistências jogando pela China. Inclusive, um dos jogadores que tinha as melhores estatísticas jogando na China, sendo brasileiro ou sendo jogador mesmo. Então, e ele acabou não ganhando tantas convocatórias, ele reclamou bastante disso. Ou no caso do Oscar, o Oscar acabou se tornando um grande craque na China, né? Ele já era um craque antes, mas na China ele ganhou bastante nome. E também parou de ser convocado. E tem uns casos que jogadores são convocados, como Renato Augusto, Paulinho, quando jogava na China, mas eu acho que são minoria, considerando o todo. Então, realmente, eu acho que eles podem acabar se prejudicando no quesito convocatório, mas até aí é uma escolha que eles têm que reverberar antes de ir para essas ligas. Eu concordo também, mas não acho que seja esse o objetivo. Porque, na verdade, e tudo também depende da liga, é claro. Porque quando a gente tem um exemplo de um Brenner indo para a MLS, por exemplo, a gente tem ele saindo de um momento tenso no que ele estava no São Paulo, onde teve até agressão ao ônibus do time, para ele ir para uma liga que
recentemente está ganhando os olhos da mídia, no futebol europeu, inclusive, e ele vai para um time onde lá a cobrança dele era mínima, e que caso ele apresentasse um bom desempenho lá, jogasse bem, ele poderia sim chamar a atenção de um clube europeu e ir para um destino muito melhor do que se ele tivesse se transferido direto. Então eu diria que é mais a longo prazo. Num primeiro momento, eu concordo que eu acho que seria praticamente impossível a convocação vindo de uma liga alternativa ocorrer, até porque a gente até sabe um pouco como é que funciona as questões de convocação aí, as famosas negociatas, né? Enfim. Mas eu acho que seria uma mudança ao que depender da liga. É claro, a gente tem exemplo da Tailândia, que é uma outra história, mas em ligas de ascensão, eu acho que o negócio aí é mais a longo prazo. Inclusive, um caso de um jogador que acabou indo para um time de um time menos chamativo foi o caso do Arthur Cabral, mas acabou de chegar na seleção brasileira, né, na última convocatória por causa de um corte, né? Corte do Matheus Cunha, se eu não me engano. Então, realmente, não dá para descartar um jogador que acaba indo para uma liga considerada menor, porque ele sempre pode acabar representando muito daquela liga mesmo ou até num time diferente no futuro. Então, é sempre uma mudança na carreira dele que pode acabar acarretar uma grande melhora, né, para a projeção dele. Mas, enfim, já estamos chegando ao fim do episódio, então já gostaria de fazer os agradecimentos. Primeiro ao nosso ouvinte, que está sempre conosco aqui, sempre nos acompanhando e nos dando muito apoio e força, então queria agradecer muito. E também a presença dos dois aqui, Henrique Simão, Pedro Hernandes, como sempre, estar ao lado de vocês é sempre uma coisa maravilhosa, então muito obrigado por mais um episódio incrível. A honra é minha, eu que agradeço, e vamos com tudo aí, pessoal, que a gente está expandindo o nosso podcast aí, inclusive fisicamente, quem sabe. E com essa deixa, então, já agradeço mais uma vez a todo mundo e até semana que vem. É isso aí, galera. Mais um episódio nosso está acabando e a mensagem que eu deixo para vocês é apoiem o futebol alternativo. Sigam lugares de conteúdos alternativos, porque é muito importante para esses esportes essa visibilidade. Então você tem a revista Série Z, tem a Última Divisão, tem o Território MLS, tem também aí a página Alegria nas Pernas, lugares que vira e mexe procuram trazer notícias e que alguns deles exclusivamente falam sobre futebol alternativo, de acordo com a nossa visão aqui, debatida aqui hoje. E outras que se dedicam, de modo geral, a apoiar também o futebol alternativo e trazer notícias, para que vocês e para que todos nós aqui saiamos dessa nossa bolha de futebol europeu e futebol brasileiro e acompanhemos outro tipo de conteúdo. Então, apoiem. E aproveitando para apoiar, apoiem também os pequenos criadores, igual a gente que está começando agora. É muito importante o suporte de todos vocês. E fiquem atentos às nossas redes sociais, em @carretilhados, que a gente está vindo muito forte por aí.